Agora nós vamos para a aula de geografia e vocês vão pegar o livro na página 26 e 27 para a gente dar início à unidade 2. Vamos fazer primeiramente a leitura dessas fotografias, para gente ir para os capítulos. Vamos ver, o que é que nós vamos estudar. Território, povo e diversidade. Pessoal, vamos analisar, essas fotografias. Primeira imagem, nós temos uma família de indígenas, Tupinambás, no município de Santarém, no Pará. Na segunda, eu tenho uma família de ribeirinhos da comunidade de Anuma, em Santarém, também no Pará. Na terceira, eu tenho uma família participando da festa junina de Campinas, no estado de São Paulo. Uma fotografia de 2016. A quarta, e penúltima, nós temos a família aproveitando um dia de lazer, no município de São Paulo, uma fotografia de 2014. E por último, eu tenho jovens da etnia Pataxó, no município do Porto Seguro, no Pará, na Bahia. Desculpe. Pessoal, se a gente, observar bem, para essas fotografias, para essas imagens, o que é que a gente vai perceber? Que se trata, de famílias distintas, com características, diferentes, Então, o que é que isso quer dizer, Que cada família, tem suas características próprias, Cada povo, tem a sua cultura diferente uma da outra. Ou seja, seus costumes, seus modos de viver, de pensar, de agir, sua culinária, suas danças, seus costumes, suas etnias, e tudo isso a gente sabe que é cultura. Então, nessas imagens de abertura, o que é que está nos mostrando, Que no Brasil, nas regiões brasileiras, existem as mais variadas, os mais variados arranjos familiares, com características físicas distintas, e traços que são próprios de cada povo. Então, na nossa unidade 2, nós vamos estudar esse povo, essa diversidade e o território que cada um, faz parte. Vamos passar para a página 28, na qual vamos começar o capítulo 1, que é falando, dos povos indígenas. Os povos indígenas, que é muito conhecido por nós, que a gente já escutou falar. O que você sabe sobre os povos indígenas, do Brasil? Quantos povos existem? Em que lugares, do Brasil eles vivem? Então, são perguntas norteadoras que eu quero que vocês de início pensem, Se vocês já ouviram falar, Se vocês sabem quais são, os indígenas que vivem aqui, quais são as regiões, do Brasil que esses povos habitam, ainda. Nós temos aqui duas imagens, então vamos observar elas. A primeira, eu tenho crianças indígenas guaranis na aldeia de Amaral. Essa aldeia, pessoal, fica no estado de Santa Catarina, certo? E é uma fotografia de 2015. Então, eu tenho, um grupo de crianças, nessa fotografia. E a segunda, eu tenho um indígena da etnia Calapalo, na aldeia Airra, no Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso, em 2011. Então, se a gente observar, e pelas legendas, o que é que se percebe? Que nós temos dois, grupos, dois grupos diferentes de indígenas. As crianças, fazem parte, dos indígenas guaranis, e a segunda imagem, os indígenas de etnia Calapalo, certo? Então, são o quê? São povos diferentes, são etnias diferentes, Outra coisa, pessoal? Hoje no Brasil, quanto mais ou menos nós temos de índio, no total? Ou existe hoje no Brasil mais de 250 povos indígenas. Cada um deles tem a sua cultura, suas tradições e manifestações próprias. O que é que isso quer dizer, tia? Isso aqui quer dizer, pessoal, que é por conta da cultura, Então, cada, povo indígena que existe aqui no Brasil, ele tem os seus costumes diferentes um dos outros, certo? Então, a cultura, Cada um tem uma tradição, tem uma manifestação própria de viver. Ainda existem comunidades indígenas
que vivem isoladas, mas a maioria delas tem contato com os chamados não indígenas. E, em muitos casos, alguns não vivem em cidades, alguns vivem em cidades ou próximas a elas. Então, a gente sabe, pessoal, que os índios de hoje, né, os índios de atualmente, né, eles têm um contato, né, com as pessoas que não são indígenas, ou seja, nós. O contato que eu quero dizer é o quê? O contato mais próximo, né, a convivência, uma convivência maior. Vivem mais próximos das cidades. Então, não é aquela coisa de antigamente, né? Esses índios viviam, né, isolados na mata, sem ter conhecimento com os povos brancos, né? Então, hoje eles já têm conhecimentos e a gente sabe que muitos estudam, né? Que muitos, né, utilizam as tecnologias que nós temos hoje, né? Vão às escolas. Então, né, é algo mais moderno, podemos dizer. Então, existe, né, mais de 250, né, povos indígenas aqui no Brasil. Daqui a pouco nós vamos ver onde é que esses povos estão centrados, né? Onde é que tem mais, né, tribos indígenas aqui no Brasil, qual é a região que tem mais. Nós vamos já chegar lá. Na página 29, eu tenho influências indígenas. Pessoal, quando eu falo influência, eu quero falar da questão do papel, né, da importância que esses índios, né, eles tiveram para nós, né, para o nosso povo. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil, como a gente sabe, e tiveram um papel fundamental na formação do povo e das suas culturas, e da nossa cultura. O que é que isso quer dizer, né, gente? Que os índios, né, pessoal, eles têm uma influência muito grande. Então, nós temos muitos traços, muitas coisas da cultura deles, né? Por exemplo, a questão de pescar, né? Então, a culinária, ela faz parte da nossa cultura, né? Então, isso aí quer dizer o quê? Que é uma influência dos indígenas, a questão, né, da tapioca, né? Então, nós temos traços marcantes da culinária dos indígenas. O ato de pescar, de caçar, né? Que nós temos hoje em dia também. Por exemplo, a questão de dormirmos em rede, certo? Então, nós temos influências. Nós tivemos muitas influências desses povos indígenas, né? Eu tenho uma imagem, pessoal, aqui abaixo, né, na página 29, acompanhe, né, que é uma aldeia, certo? Ó, vários artistas retrataram o dia a dia dos povos indígenas durante o período colonial. Então, essa imagem aqui, pessoal, ela tá mostrando, né, é uma aldeia de caboclos em Cantagalo, certo? Então, essa imagem aqui, ela tá mostrando como era, né, o dia a dia desses índios, né, dessas pessoas. Vamos passar para a página 30 e a 31, para a gente analisar aqui, né, o gráfico. Pessoal, eu tenho um gráfico, né, aqui, que é da população indígena. Vamos analisar eles. Primeiramente, eu tenho de azul antes da chegada dos europeus, né? Quantos índios existiam aqui? E de laranja atualmente. Então, vamos observar se aumentou ou se diminuiu, né? Essa população de indígena. Ó, pessoal, se a gente analisar bem, ó, a população indígena, né, ela sofreu uma grande redução. Por quê? Porque o número de indígenas era aproximadamente 4 milhões, né? E hoje, pessoal, ó, tá vendo? Não chega nem a 1 milhão. Observe na partezinha laranja. Então, o que isso quer dizer, né? Que a população indígena, ela sofreu uma grande redução desde a chegada dos europeus, né, até os dias atuais. Então, isso quer dizer o quê? Que diminuiu bastante, né? O nosso gráfico está mostrando isso. O número de